A maioria das pessoas passa a vida acreditando que basta força de vontade para não se abalar, mas essa crença é ilusória e perigosa. O que realmente determina a resistência emocional não é força bruta, mas treino diário em exercícios específicos que moldam a mente e fortalecem o corpo diante dos impactos inevitáveis da vida. O que você vai ouvir agora não é discurso vazio. Trata-se de um conjunto de práticas simples, rápidas e cientificamente embasadas que qualquer pessoa pode aplicar. Talvez soe incômodo, mas a verdade é que se você ainda se abala por críticas, por frustrações mínimas ou por imprevistos comuns, é porque ainda não se preparou de maneira adequada. A questão não é se esses abalos vão acontecer, mas como você vai reagir quando eles surgirem. E é exatamente nesse ponto que os 9 exercícios diários que revelarei fazem toda a diferença. Cada um deles pode ser praticado em minutos, mas juntos têm o poder de transformar sua forma de viver. Se você aplicar de maneira consistente, vai perceber em poucas semanas que situações que antes o derrubavam já não terão mais o mesmo efeito sobre sua vida. O primeiro exercício é o escaneamento mental matinal, uma prática de apenas 2 minutos logo ao acordar. Consiste em fechar os olhos, respirar de forma calma e observar cada parte do corpo, passando dos pés até a cabeça, enquanto identifica também os estados emocionais presentes. Essa técnica é validada por estudos em atenção plena, que demonstram como esse simples ato fortalece áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional e reduz a reatividade diante de estímulos externos. Diferente de abrir o dia já mergulhando em notificações, notícias e preocupações, essa observação inicial funciona como um escudo. Você se coloca em posição de observador em vez de vítima de impulsos automáticos. Ao treinar essa atenção, a atividade da amígdala cerebral, responsável por disparar medo e ansiedade, se reduz. É como criar uma barreira invisível contra a avalanche de estímulos externos que normalmente deixam a maioria das pessoas irritadiça e vulnerável. Essa pequena prática diária de baixo esforço é o primeiro tijolo da fortaleza interna que impedirá que você se abale por qualquer contrariedade durante o dia. O segundo exercício é escrever, todas as manhãs, 3 coisas que você controla e 3 coisas que não controla. Parece simples, mas a ciência comprova que a clareza sobre a esfera de controle é uma das maiores fontes de resiliência emocional. Quando a mente confunde o que é possível mudar com o que é inevitável, nasce a frustração que enfraquece. Ao registrar em papel, diariamente, essas 2 listas, você condiciona o cérebro a separar esforço útil de esforço inútil. Um exemplo claro: o clima não está sob seu controle, mas a forma como você se veste para lidar com ele está. O trânsito não está sob seu controle, mas a escolha de ouvir algo produtivo enquanto dirige está. Esse exercício não apenas organiza a mente, mas libera a energia antes desperdiçada. Estudos em psicologia comportamental mostram que o hábito de focar no que está ao alcance direto aumenta a sensação de eficácia e reduz a ansiedade gerada por ilusões de controle. Assim, com esse simples ritual, você evita desgastes desnecessários e constrói serenidade para enfrentar o que realmente importa. O terceiro exercício é a respiração consciente, realizada em intervalos estratégicos ao longo do dia, em sessões curtas de 3 minutos. Esse treino consiste em inspirar profundamente pelo nariz, sustentar o ar por alguns segundos e expirar lentamente pela boca. O impacto é fisiológico e comprovado. Esse padrão ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz a frequência cardíaca e regula a pressão arterial. Além disso, os níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse, caem significativamente.
Não se trata de meditação longa ou de técnicas complexas, mas de uma intervenção rápida que pode ser feita antes de uma reunião, de uma conversa difícil ou em meio a um dia atribulado. Ao praticar, você cria um espaço interno entre o estímulo externo e sua resposta, reduzindo reações impulsivas. Imagine que alguém faça uma crítica dura. Sem preparo, a tendência é responder com agressividade ou se fechar em ressentimento. Com a respiração consciente, o cérebro recebe oxigenação extra. As emoções são reguladas e a resposta se torna mais clara e firme. Isso não elimina o desconforto, mas o coloca sob controle, impedindo que qualquer situação o derrube. O quarto exercício é a construção de micro-vitórias logo no início do dia. Esse conceito é simples. Escolher uma tarefa pequena e cumpri-la imediatamente após acordar, como arrumar a cama, beber um copo de água ou escrever uma frase de reflexão. Embora pareçam detalhes, o impacto psicológico é profundo. A execução dessas micro-vitórias libera dopamina, neurotransmissor ligado à sensação de recompensa, e prepara o cérebro para enfrentar demandas maiores. Quem inicia o dia acumulando pequenas conquistas, constrói confiança e aumenta a resiliência. Estudos em neurociência revelam que a percepção de competência, mesmo em atividades mínimas, fortalece o sistema motivacional e reduz a vulnerabilidade a sentimentos de impotência. Pense em duas pessoas. Uma que começa o dia de forma desorganizada, sem cumprir nada, e outra que conquista 3 pequenas vitórias logo cedo. A segunda terá muito mais firmeza ao lidar com imprevistos. Esse treino não é sobre grandes feitos, mas sobre consistência diária. Cada micro-vitória é um tijolo invisível na muralha da resiliência emocional que vai impedir que abalos externos desestabilizem sua estrutura interna. O quinto exercício é a revisão noturna objetiva, feita antes de dormir. Durante 5 minutos, recorde os momentos do dia em que conseguiu manter firmeza emocional e os momentos em que se abalou. Escreva o que funcionou, o que falhou e como poderia ajustar. Essa prática cria um ciclo de aprendizado contínuo. Diferente da ruminação mental que aumenta a ansiedade, essa revisão objetiva organiza memórias e reduz erros repetidos. Estudos em psicologia cognitiva indicam que o ato de registrar reflexões reforça conexões neurais ligadas à aprendizagem, tornando a adaptação emocional mais rápida. Imagine alguém que recebeu uma crítica no trabalho. Se no fim do dia anota que reagiu de maneira calma, reconhece um progresso. Se por outro lado percebe que se exaltou, registra o que faria diferente. Assim, cada noite se torna uma oportunidade de treinamento. Esse exercício funciona como um mapa interno, atualizado diariamente, que orienta reações futuras. Em poucas semanas, padrões de comportamento são ajustados e a mente passa a responder de forma mais madura. Com isso, a capacidade de resistir a abalos cresce de maneira sólida e duradoura. O sexto exercício é o olhar construtivo diante de qualquer situação. Sempre que algo inesperado acontecer, faça a pergunta: o que posso aprender ou ganhar com isso? Essa prática não é ingenuidade, mas um recondicionamento cerebral. Pesquisas em psicologia positiva mostram que quem busca significado mesmo em experiências negativas desenvolve mais resiliência. Ao transformar cada contratempo em possibilidade de aprendizado, você altera o registro emocional do cérebro. Imagine perder uma oportunidade profissional. O olhar destrutivo enxerga apenas fracasso, mas o olhar construtivo avalia quais habilidades podem ser desenvolvidas para a próxima chance. Esse treino de interpretação, repetido todos os dias, cria um padrão de ressignificação que reduz drasticamente o poder dos abalos externos. É como se o cérebro passasse a enxergar obstáculos como treinos para fortalecimento.
Essa atitude não elimina a dor ou o desconforto, mas impede que eles se tornem paralisantes. Assim, em vez de se ver como vítima, você passa a se ver como aprendiz constante, o que gera força emocional e impede que situações comuns da vida destruam seu equilíbrio interno. O sétimo exercício é a exposição gradual ao desconforto. Em vez de evitar situações que causam medo ou tensão, escolha diariamente uma pequena situação para enfrentar. Pode ser iniciar uma conversa difícil, expressar uma opinião ou se colocar em uma posição levemente desconfortável. Esse processo, chamado em psicologia de dessensibilização progressiva, ensina ao cérebro que o desconforto não é insuportável, mas administrável. O efeito é cumulativo. Quanto mais você se expõe de forma controlada, menos vulnerável fica a pressões maiores. Pense em alguém que foge de todos os conflitos. Quando inevitavelmente precisa enfrentar um, sente-se esmagado. Já quem pratica conversas menores gradualmente cria tolerância. Essa prática é como treinar músculos. Quanto mais estímulo, mais forte se fica. Pesquisas comprovam que a exposição graduada reduz respostas de ansiedade e aumenta a autoconfiança. Ao incluir esse exercício diariamente, você cria um amortecedor emocional contra situações inesperadas. O desconforto não desaparece, mas deixa de ser capaz de derrubar. Essa prática transforma fraquezas em oportunidades de crescimento e constrói firmeza psicológica sólida. O oitavo exercício é a conexão diária com propósito. Reserve 5 minutos para escrever com clareza por que está fazendo o que faz. Não precisa ser uma grande missão de vida. Basta listar motivos concretos que justificam suas ações. Esse registro ativa áreas cerebrais ligadas ao senso de significado e reduz a vulnerabilidade a estresse. Estudos mostram que pessoas que reconhecem propósito em suas tarefas suportam melhor adversidades e mantêm motivação. Imagine alguém em um trabalho cansativo. Se escreve diariamente que o faz para sustentar a família ou investir em um projeto futuro, encontra sentido e se fortalece. Já quem não encontra propósito se torna frágil, pois não há um porquê que dê sustentação diante dos problemas. Esse exercício cria uma espécie de combustível invisível que protege contra o desgaste. O sentido registrado diariamente serve como escudo psicológico, capaz de reduzir a força de críticas, rejeições e frustrações. Assim você se mantém firme, porque sabe por que caminha. Não se trata de slogans motivacionais, mas de um treino prático de ressignificação do esforço cotidiano. O nono exercício é a desconexão estratégica. Todos os dias, determine um período específico para se afastar de telas, notícias e redes sociais. O excesso de estímulos digitais mantém o cérebro em estado constante de alerta, elevando os níveis de ansiedade. Ao criar pausas, você permite que o sistema nervoso recupere equilíbrio. Estudos em neurociência mostram que períodos de silêncio e ausência de estímulos intensos favorecem a consolidação da memória e reduzem fadiga mental. Imagine trocar 30 minutos de rolagem de tela antes de dormir por uma caminhada silenciosa ou pela prática de respiração. Esse simples ajuste cria espaço interno para processar emoções e impede que a mente viva em estado de sobrecarga contínua. Quem não se desconecta vive reativo e vulnerável, sempre à beira de explodir diante de qualquer imprevisto. Já quem pratica essa pausa diária constrói serenidade. A desconexão não é isolamento, mas higiene mental. Ela fortalece a clareza, melhora o sono e cria um amortecedor contra as pressões externas. Essa prática repetida transforma-se em proteção indispensável contra os abalos modernos. Agora que você conhece os 9 exercícios, é preciso compreender que eles não são atalhos mágicos, mas práticas cumulativas. Cada um é como um tijolo em uma muralha interna
que protege sua mente contra os choques inevitáveis do mundo. Nenhum deles exige mais do que poucos minutos, mas a soma gera uma transformação sólida e perceptível. Em 3 semanas, você já notará menor vulnerabilidade diante de críticas ou imprevistos. Em 3 meses, perceberá que situações que antes derrubavam, agora apenas roçam sua superfície. Essa não é a eliminação das emoções, mas o amadurecimento da forma como você lida com elas. A vida seguirá trazendo contratempos, mas sua postura será outra. Você terá firmeza para suportar o peso das situações sem se abalar. O desafio agora não é entender, mas praticar. Comece hoje mesmo e observe as mudanças. Se esse conteúdo fez sentido, prepare-se para o próximo vídeo, onde vamos explorar como transformar a resiliência adquirida em combustível para crescimento contínuo e conquistas cada vez mais significativas.